Olá, caros alunos, aqui é o professor Antônio Carlos, de Geografia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os conteúdos apresentados no plano de estudo tutorado do segundo ano do ensino médio, no seu volume 1, para a terceira semana. Nesta terceira semana, nós vamos estudar o eixo temático Problemas e Perspectivas do Urbano. O tema tópico que nós vamos estudar será o processo de urbanização contemporâneo e o tópico o espaço urbano. Dentre as habilidades que nós esperamos que vocês venham concretizar com esta aula, está analisar situações que explicam a distribuição, localização e frequência das atividades que evidenciam 24 horas, tais como serviços de saúde, deliveries, supermercados. E os conteúdos relacionados a essa aula serão metropolização, espaço urbano, prestação de serviços, espaços públicos e áreas de lazer. Só lembrando que nós temos também algumas habilidades interdisciplinares com esta aula. Habilidades que vêm lá das ciências humanas, que você então seja capaz de comparar e avaliar a ocupação do espaço, a delimitação de fronteiras e o papel de alguns agentes sociais importantes nesse processo de transformação. O tema da nossa aula de hoje será metropolização e hierarquia urbana. Com essa aula, você será capaz de entender o fenômeno da metropolização e da conurbação, ambos relacionados aí à interação entre as cidades de diferentes tamanhos, nas quais se torna difícil identificar onde são os limites desses espaços de cada uma das cidades envolvidas. Mas antes de mais nada, vamos a alguns conceitos importantes. O primeiro conceito é o conceito sobre metropolização. O que é metropolização? Metropolização é o que ocorre quando há uma concentração do crescimento populacional em algumas poucas cidades. O processo de metropolização se torna importante diante de algumas regiões onde nós temos a criação das metrópoles. São cidades, então, que se caracterizam pelo recebimento de grandes contingentes de novos habitantes, o que as obriga a desenvolver cada vez mais uma infraestrutura de serviços para atender os cidadãos que residem ou que transitam por aquela região. Ou seja, a importância que as metrópoles assumem nesse espaço urbano é muito grande. A responsabilidade social, a criação, então, de uma infraestrutura capaz de atender à demanda desses cidadãos que transitam por essa região chamada metropolitana. E esse processo de metropolização é um processo cada vez mais comum nas principais cidades brasileiras. E com isso tudo, elas passam a se tornar mais importantes e influenciar cidades vizinhas ou, dependendo da escala, o resto do país ou até do mundo. Nós temos aí processos que teve início em países centrais, ou seja, nos países considerados desenvolvidos, ricos, industrializados, junto com o processo de urbanização. Ou seja, nós tivemos concomitantemente a industrialização, a urbanização e a metropolização. As metrópoles fazem parte do processo de urbanização. Urbanização, como a gente viu nas outras aulas, se refere ao processo, então, de crescimento da cidade em nível superior ao crescimento do campo, ou seja, o inchaço, o crescimento do espaço urbano, das cidades, bem maior do que o crescimento, então, da população e da área rural. Isso é o processo de urbanização. E com esse crescimento das cidades, nós vamos ter o fenômeno da metropolização, onde uma cidade junta-se com a outra, através da conurbação, a junção dessas cidades, e a cidade que está no meio, ela concentra, então, esse poder de deter os equipamentos urbanos
e influenciar a área conjunta, a região metropolitana. E com isso irá acontecer um processo de crescimento populacional nessa cidade da região metropolitana superior a outras médias de pequenas e médias cidades. Ou seja, o crescimento da população nessa área se torna cada vez maior, uma vez que nós temos as diferenças das taxas de emigração e imigração e das taxas de natalidade e mortalidade, trazendo então o crescimento vegetativo na área das regiões metropolitanas bem superior ao crescimento vegetativo de outras regiões. O crescimento dessas cidades originou através do processo da conurbação, como já foi dito. E esse processo da metropolização passa a crescer e se encontrar fisicamente uma cidade a outra. Nós não conseguimos identificar certos limites físicos entre uma cidade e a outra. No processo de conurbação, a integração entre duas cidades se dá até mesmo de forma física, de forma cultural, social, ambiental. Alguns exemplos de metrópoles no mundo nós temos Londres, Paris, Nova York, Tóquio. Vamos dar uma olhada agora no processo de conurbação de forma representativa. Nós temos aqui uma imagem que representa o processo de conurbação. Antes, nós temos a área urbana A e a área urbana B. No meio destas duas áreas urbanas, ou seja, de duas cidades, nós temos uma área não urbanizada. Geralmente ali uma área verde que separa essas duas cidades, e essa área verde ali, ela vai se cedendo mediante o crescimento da área urbana A e também da área urbana B. Ou seja, nós tivemos um crescimento da cidade A e um crescimento da cidade B. Com isto, nesse crescimento, nós geramos o processo de conurbação. Essa área C nova gerada aqui, com o crescimento das cidades, é uma área que nós chamamos de conurbação. Ou seja, isso depois do crescimento urbano dessas duas cidades, então nós vamos ver aqui o processo de conurbação. Quando várias cidades se conurbam, nós temos então a criação de uma metrópole, uma região metropolitana com a cidade mais importante centralizada ao meio desse processo do crescimento urbano. Com isso, surgiram então várias regiões metropolitanas no país, que são definidas como sendo um conjunto de municípios contíguos, ou seja, conurbados, integrados à cidade principal. Essa cidade principal, gente, que é a metrópole. As cidades circunvizinhas são consideradas cidades que fazem parte da região metropolitana, com serviços públicos e infraestrutura comuns. Até que ponto se divide a cidade principal das cidades que fazem parte da região metropolitana? Muitas vezes nós temos, então, a integração de serviços públicos e infraestrutura comum, com políticas ambientais e sociais e urbanas feitas pelo poder público de forma comum. E esse mesmo processo ocorre entre duas ou mais metrópoles, podendo, então, formar uma outra estrutura urbana. Aí nós temos as cidades consideradas megalópolis, ou seja, quando duas metrópoles se conurbam, se juntam. E essa megalópole, então, vai assumir uma estrutura, uma importância bem maior do que uma metrópole. As megalópoles mais comuns estão localizadas em países desenvolvidos, justamente por eles terem um processo de urbanização mais antigo, mais sólido. E o processo, então, de criação de metrópoles são, de forma geográfica, mais próximas, a facilidade de crescimento e o processo de conurbação. Vamos dar uma olhada aqui agora, bem rapidinho, sobre a rede e hierarquia urbana. A rede urbana é um conjunto articulado de cidades e grandes centros urbanos. Nós temos, então, a configuração de uma rede de cidades que se integram em escala mundial, regional ou até mesmo local, por meio de fluxos de pessoas, serviços, mercadorias, dinheiro, capital, informações, etc. O grau de integração de uma cidade e outra dentro dessa rede urbana se dá de acordo com o nível de desenvolvimento da cidade. Quanto mais desenvolvida é uma cidade,
maior então será as suas articulações dentro dessa rede urbana. O grau de integração se refere então ao nível de desenvolvimento econômico daquele lugar, daquela região, daquele estado, daquele país. Em regiões economicamente mais dinâmicas, a tendência é ter mais ligações, com a estrutura mais adensada. Por outro lado, em países subdesenvolvidos ou em cidades que não têm um nível de desenvolvimento alto, nós temos um nível de integração limitado entre essas duas cidades que apresentam dentro dessa rede urbana. Essa rede urbana, ela tem uma forma de se apresentar de forma hierárquica, onde as cidades menores, elas costumam ser relativamente dependentes das cidades maiores. As cidades que têm mais potencial econômico, elas polarizam as cidades pequenas. Isso a nível regional, estadual, nacional e mundial. Ou seja, a polarização e a influência que essa cidade maior irá implantar nessa rede urbana deixa a cidade cada vez mais polarizada e com um grau de importância cada vez maior, formando em áreas de pequenos centros regionais espalhados então pelo país. Entretanto, é importante entender que, com a evolução tecnológica e a melhora nos transportes e nas comunicações, a rede urbana também tem apresentado melhora nessa hierarquia entre as cidades. Então, as pequenas e médias cidades, elas têm apresentado alguns serviços que atendem então a população e diminui um pouco essa dependência das cidades pequenas e médias em relação à cidade grande. Então, nós temos os fluxos de necessidades urbanas sendo remodelados graças, então, à tecnologia presente dentro das áreas urbanas. Para finalizarmos, algumas reflexões sobre o lazer. Na cidade ou no campo, a vida se traduz como espacialidade do mundo globalizado. Com isso, atribuem outros significados ao lazer. Um lazer que produz bastante da maneira como as pessoas consomem, sobrevivem, com seus hábitos, seus costumes. E um desses aspectos do lazer, nós temos aquela vida de 24 horas em muitas cidades, onde a cidade ela vive e respira constantemente. A cidade não dorme, a cidade não para. 24 horas por dia, a cidade está pulsando as suas relações sociais e econômicas. Isso produzindo e reproduzindo o espaço e a forma como vivem as pessoas. Muitas pessoas mudam hábitos de vida devido, então, a essa imposição que a rede urbana impõe. Acordando mais cedo para pegar meio de transporte, dormindo mais tarde, porque nós temos também um setor de transporte que algumas cidades não acompanharam o nível de desenvolvimento e crescimento urbano e com isso, então, torna-se um transporte deficitário. Então, vinculados a essa questão do lazer, nós temos a questão da espacialidade e da territorialidade. Uma vez que o espaço e o território, ela vem construir um lazer, mas de forma limitada, pois algumas pessoas, principalmente aquelas de baixa renda, elas não têm um acesso igualitário à rede cultural que as cidades apresentam, principalmente em shows, eventos, teatros, exposições. E isso caracteriza cada vez mais a segregação espacial existente nas cidades. O lazer, então, nesse caso, abre mercado e espaço para ser um espaço de convivência regional, onde muitas pessoas de bairros distantes da área central preferem construir uma área de lazer mais local, não vinculando, então, a outras áreas existentes no espaço urbano, de forma que as áreas centrais representam uma população economicamente superior, com um nível cultural e uma rede de lazer, diferentemente daquelas pessoas que vivem em áreas de maior segregação espacial, como nas favelas. E nós temos, então, grupos sociais com hábitos culturais diferentes. Então é isto, queridos alunos do segundo ano do ensino médio.
esse foi o nosso plano de estudo tutorado para a terceira semana. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre essa matéria tão importante, que é o processo então de conurbação, metropolização, megalopolização. E qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe nos comentários que eu vou respondê-los. E se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, comente, curta, compartilhe esse vídeo para seus colegas, para que eles possam também compreender um pouco mais sobre essa matéria disposta no seu plano de estudo tutorado. Eu vou ficando por aqui, eu espero vocês na próxima aula para que a gente possa resolver as atividades propostas em relação a este conteúdo apresentado. Um forte abraço e meu muito obrigado.